Meu chefe roubou meus ingressos pro jogo do Brasileirão. Fiz ele perder um cliente milionário. Se você é novo no canal e gosta de histórias, já inscreva-se, deixe seu like e ative as notificações. Com o Campeonato Brasileiro pegando fogo, achei que essa história precisava ser contada. É sobre um roubo, uma vingança e futebol. Tudo começou há alguns anos, quando o Internacional chegou à final do Brasileirão, e como um torcedor fanático, do tipo que faz churrasco o dia todo em frente ao estádio com a camisa no corpo e uma latinha na mão, eu estava em êxtase. Na época, eu trabalhava numa empresa de consultoria de médio porte, especializada em atender contas corporativas de médio e grande porte, principalmente nas áreas de tecnologia e gestão estratégica. Apesar do ritmo acelerado, eu me destacava por criar vínculos sólidos com os clientes, oferecendo soluções personalizadas e mantendo uma comunicação sempre próxima. Dentre os clientes que eu atendia, havia um em particular com quem criei uma excelente relação, daquelas que ultrapassam o vínculo profissional. Não era apenas alguém com quem discutíamos números e estratégias, ele realmente se importava em manter uma relação de confiança. Nós já havíamos jantado juntos diversas vezes em viagens a trabalho, compartilhávamos o gosto pelo futebol e frequentemente trocávamos mensagens nos fins de semana comentando os jogos do Internacional, lances polêmicos e especulando sobre os jogos do futuro. Com o tempo, nossa relação foi ficando tão próxima que nossas conversas fluíam com naturalidade, tanto sobre negócios quanto sobre vida pessoal. Não era raro passarmos mais tempo conversando sobre a vida do que propriamente sobre contratos ou relatórios. Sabíamos o nome dos filhos um do outro, trocávamos sugestões de presentes de aniversário, comentávamos os pratos dos restaurantes que mais gostávamos e até combinávamos de visitar alguns juntos em viagens de trabalho futuras. Ele me mandava fotos de viagens em família, e eu fazia o mesmo com momentos especiais meus. Era uma troca genuína, de respeito e consideração mútua. E, claro, o futebol sempre permeava nossas conversas. A paixão pelo Internacional nos unia como torcedores fervorosos. Comentávamos escalações, debatia-se tática, e compartilhávamos o sonho de ver o Colorado conquistar mais títulos. O sentimento de irmandade criado por esse vínculo só aumentava a admiração profissional que ele tinha por mim. Era evidente para todos no escritório, inclusive para os outros sócios, que ele confiava mais em mim do que em qualquer outro representante da empresa. Isso incomodava alguns, especialmente o Carlos, que parecia sempre querer se impor nos momentos decisivos. Foi justamente por reconhecer essa conexão e querer retribuir de forma significativa que o cliente decidiu me dar um presente especial. Um gesto simbólico, mas poderoso: 2 ingressos para a final do Brasileirão, com o Internacional em campo. Um presente que tinha tudo para ser um dos maiores momentos da minha vida, e que acabou sendo o estopim de toda essa história. Ele passou os ingressos ao sócio responsável pela conta, que vou chamar aqui de Carlos, acreditando que ele faria a entrega corretamente. Mas, não foi o que aconteceu. O jogo rolou, o Internacional perdeu, infelizmente, e dias depois, quando reencontrei o cliente, ele me perguntou com naturalidade: "Ei, Anderson, por que você não foi ao jogo?" Ouvi dizer que outras pessoas estavam nos seus lugares. Eu congelei. Que jogo? Perguntei. Ué, a final do Brasileirão. Eu te dei 2 ingressos, lembra? Minha reação foi de total confusão. Você me deu ingresso? Claro, pedi pro Carlos te entregar. Era uma forma de agradecer tudo que você fez por nós esse ano. Na mesma hora, percebi que algo estava profundamente errado. Fiquei em silêncio no caminho de volta ao escritório, remoendo o que tinha acabado de descobrir. Quando cheguei, tentei manter a rotina, mas a inquietação era visível. Comecei a puxar conversa com algumas pessoas, buscando confirmar minha suspeita sem levantar alarde. Foi numa conversa informal com uma das secretárias mais antigas, que sempre sabia de tudo o que se passava nos bastidores, que veio a confirmação que me deixou ainda mais indignado. Ela comentou, quase como quem não quer nada, que tinha visto o Carlos entregando 2 ingressos para outro cliente, um executivo de uma empresa que nem tinha qualquer relação com a nossa área de atuação, muito menos com a conta do cliente que pretendia me presentear. Disse ainda que o gesto foi feito como se os ingressos fossem um agrado da nossa consultoria, uma estratégia de relacionamento empresarial. Ou seja,
Carlos simplesmente se apropriou de um presente que era pessoalmente destinado a mim e o usou como moeda de troca para fins próprios. Ele roubou não só os ingressos, mas também uma oportunidade que significava muito mais do que assistir a uma final. Era o reconhecimento por um trabalho bem feito, era respeito, era confiança. E ele jogou tudo isso no lixo por um capricho, por vaidade ou conveniência. A raiva que senti naquele momento foi difícil de descrever, mas eu sabia que precisava agir com inteligência. Se fosse qualquer outro jogo, eu talvez engolisse o sapo. Mas eram assentos centrais, com visão privilegiada, para a final do campeonato, com o Internacional em campo. Cadeiras especiais, daquelas que ficam quase no mesmo nível do campo, onde dá para ver cada detalhe, cada expressão dos jogadores, ouvir até os gritos do técnico na beira do gramado. Eram os lugares mais caros do estádio, do tipo que eu sempre via pela TV ou pelas redes sociais e pensava, um dia, quem sabe? Nunca imaginei que teria a chance de sentar ali, de viver aquilo de perto. Seria uma experiência única, inesquecível, e por um breve momento eu soube que poderia ter realizado esse sonho. Saber que isso me foi tirado por pura ganância e desonestidade me deixou completamente indignado. Era como se tivessem arrancado de mim algo que eu nem sabia que podia ter, e que, por um instante, foi meu, mas foi roubado. Decidi não confrontar o Carlos de imediato, por mais que a vontade de ir até a sala dele e tirar satisfações fosse grande. Respirei fundo e optei por agir com estratégia. Em vez de tomar qualquer atitude impulsiva, contei tudo ao cliente com calma e transparência. Quando expliquei a situação, ele ficou ainda mais revoltado do que eu. A expressão dele mudou imediatamente, como se tivesse sido pessoalmente ofendido. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como quem digere algo muito amargo, e então disse com firmeza que cuidaria disso pessoalmente. Pediu que eu mantivesse a discrição, que não comentasse com ninguém da empresa, nem mesmo com colegas próximos. Disse que não valia a pena correr o risco de alertar Carlos antes da hora. Eu concordei, e seguimos com nossas atividades como se nada tivesse acontecido. Alguns dias depois, o cliente me ligou à noite e explicou, com detalhes, que havia arquitetado uma armadilha perfeita. Tinha preparado uma situação em que Carlos seria colocado contra a parede, sem chance de fuga ou desculpa esfarrapada. Confesso que fiquei ansioso, curioso e até um pouco nervoso com o que viria, mas confiei no julgamento dele. E o plano que ele elaborou foi simplesmente genial. O cliente marcou uma reunião presencial no escritório dele e exigiu que Carlos estivesse presente. Na teoria, era apenas mais uma daquelas reuniões de alinhamento estratégico, que aconteciam de tempos em tempos para revisar os projetos e discutir os próximos passos. Nada que levantasse suspeitas. Então Carlos e eu pegamos um voo e fomos até lá, como já tínhamos feito outras vezes. Durante o voo, Carlos estava falante, como de costume. Comentava sobre como estava tudo sob controle, perguntava sobre minha família, e até falou sobre o jogo do Internacional, fingindo empolgação. Mal sabia ele que eu já sabia de tudo, e que aquela viagem tinha um propósito muito maior. Por dentro, eu estava fervendo, mas mantive o profissionalismo. Sabia que ele logo cairia em sua própria armadilha. Ao chegar na sala de reuniões, encontrei o cliente já nos aguardando. Estavam todos os envolvidos habituais, analistas, gestores de projeto e assistentes. Mas havia também uma mulher nova na mesa, bem vestida, postura confiante, aparentando ter cerca de 30 e poucos anos. O cliente a apresentou com naturalidade. Carlos, essa é a Stephanie, gerente de parcerias estratégicas. Ela estava conosco no jogo. E você lembra do Anderson, né? E Stephanie, seguindo o teatro, disse. Ah, não lembro de você no estádio. Eu entrei no papel. Eu não fui ao jogo. Deve estar me confundindo. O ambiente ficou tenso no instante em que Stephanie lançou o comentário. Carlos começou a se remexer na cadeira, tentando manter uma postura tranquila, mas seu desconforto era nítido. As mãos se cruzaram e descruzaram várias vezes, e ele passou a evitar o contato visual com todos à mesa. Stephanie, com uma leve inclinação de cabeça e um tom que mesclava surpresa e cobrança velada, completou. Estranho,
porque os assentos ao meu lado estavam ocupados por dois caras de uma empresa que não tem absolutamente nada a ver com a nossa. Eram de um setor totalmente diferente, nada relacionado a projetos em andamento ou sequer potenciais clientes. Fiquei me perguntando por que demos ingressos tão bons para eles. Tem algum projeto em conjunto que eu não conheço? Alguma parceria nova que passou batido pelo nosso comitê? O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Carlos arregalou os olhos e tentou formular alguma explicação, mas seu nervosismo já o entregava antes mesmo de abrir a boca. Carlos suava. Tentou falar. Talvez tenha acontecido alguma confusão no escritório. Foi então que o cliente foi direto ao ponto. Carlos, esses ingressos eram um presente pessoal para o Anderson. Você deu para outra pessoa? Carlos tentou escapar. Ele me disse que não poderia ir, então talvez tenha repassado. O cliente me olhou e perguntou: Anderson, você disse isso? Eu respondi: de forma alguma. Eu nem sabia que os ingressos existiam. O cliente fechou a pasta com calma, como quem finaliza algo já decidido, olhou firme para Carlos, em um tom de voz controlado, porém carregado de desapontamento, disse: Carlos, esta reunião está encerrada. Não há mais nada a ser discutido aqui. Anderson, vamos almoçar, acho que você merece um agradecimento de verdade. Carlos, volte para casa. Aguarde nosso contato formal nos próximos dias. Sua atitude foi inaceitável, e isso será tratado com o devido rigor. A sala ficou em silêncio. O ar parecia mais denso, como se todos estivessem prendendo a respiração. Carlos esboçou um gesto de defesa, mas percebeu que não havia mais espaço para argumentos. O julgamento havia terminado, e ele havia perdido. Carlos ainda tentou insistir. Posso ir junto? Talvez seja bom para esclarecer. Mas Stephanie foi direta. Acho que não é uma boa ideia. E chamou segurança para acompanhá-lo até a saída, num gesto sutil, mas carregado de significado. Carlos recolheu suas coisas lentamente, com o rosto pálido, evitando até mesmo olhar para trás. O silêncio dominou o ambiente até que as portas do elevador se fecharam completamente. Foi só então que todos na sala começaram a rir, não de escárnio, mas de alívio, como quem testemunha o fim de uma farsa muito bem conduzida. A Stephanie, na verdade, era apenas uma colaboradora do setor de marketing que o cliente chamou para aquela encenação. Ela entrou no papel com tanto profissionalismo e desenvoltura que ninguém desconfiou. O cliente, visivelmente satisfeito com o desfecho, a parabenizou e convidou todos para um almoço. Fomos a um restaurante sofisticado, daqueles com vista panorâmica da cidade e pratos dignos de foto. Era o tipo de lugar que eu jamais teria escolhido por conta própria, mas que representava exatamente o clima da ocasião, justiça servida com elegância. Durante o almoço, o cliente fez questão de brindar a lealdade, a confiança e a esperteza. E deixou bem claro, com um sorriso sarcástico, que a conta inteira iria para a empresa. Hoje é por conta do Carlos, ele disse. E todos riram novamente. No caminho, Carlos me mandou mensagens desesperadas dizendo que eu precisava proteger a reputação da empresa, e que a gente deveria conversar pessoalmente. O cliente pediu que eu não respondesse até o fim do dia, e então ditou as condições. O valor de revenda dos ingressos, algo em torno de R$50 mil, deveria ser reembolsado imediatamente. A conta do almoço seria incluída. Ele esperava um pedido de desculpas direto para mim. Um pedido de desculpas formal à empresa dele, reconhecendo o ocorrido como um ato desonesto. E, finalmente, que Carlos jamais voltasse a lidar com a conta dele. Só comigo ou com outro sócio. Carlos teve que pagar tudo do próprio bolso. O valor dos ingressos, o almoço sofisticado e até um bônus que ele esperava receber foram descontados diretamente de seu salário. Além disso, ele perdeu algo que nenhum dinheiro compra facilmente: o respeito dos demais sócios. As conversas nos corredores ficaram mais frias, os olhares mais desconfiados, e sua presença nas reuniões passou a ser evitada por muitos.
embora não tenha sido formalmente punido além do ressarcimento financeiro, ficou marcado como alguém de conduta duvidosa, e isso, em uma empresa baseada em confiança com grandes clientes, é praticamente uma sentença de morte profissional. Apesar de tudo, Carlos continuou na empresa, talvez por falta de uma decisão oficial, talvez por conveniências internas que preferiram abafar o caso. Mas sua permanência tornou o ambiente cada vez mais tóxico para mim. Sempre que eu cruzava com ele no corredor, sentia um mal-estar. Era como carregar o peso de uma injustiça que, embora tivesse sido parcialmente reparada, ainda deixava cicatrizes no dia a dia. Poucos meses depois, surgiu uma proposta melhor de uma empresa concorrente, com mais valorização, ambiente leve e possibilidade de crescimento real. Não pensei duas vezes. Pedi demissão com a cabeça erguida e a sensação de dever cumprido. Eu sabia que tinha feito a coisa certa, e agora seguiria em frente para um novo capítulo, deixando Carlos e sua sombra para trás. O cliente também cortou laços com a empresa no ano seguinte, e hoje trabalha com um amigo meu. Até hoje a gente conversa, e ele sempre brinca dizendo que o almoço valeu cada centavo. Ainda me arrependo de ter perdido aquela final, mesmo com o resultado amargo. Mas sigo na torcida. Quem sabe esse ano eu consiga ver o Colorado levantar a taça ao vivo. Comentário do curador. Essa história mostra como integridade, inteligência emocional e paciência podem ser poderosas, até mesmo em ambientes corporativos altamente competitivos. O OP, em vez de se deixar dominar pela raiva ou partir para o confronto direto, escolheu o caminho mais estratégico, confiou na relação construída com o cliente e permitiu que ele enxergasse, por si só, a gravidade da traição. E o mais impressionante, sem levantar a voz, sem sair do controle, ele assistiu à justiça ser feita diante de todos, com classe e precisão. A forma como tudo foi orquestrado, a encenação, o desconforto do traidor, a sutileza das palavras escolhidas, transformou um simples acerto de contas em um verdadeiro espetáculo de dignidade e restauração de respeito. E, no fim, o que parecia ser uma perda irreparável acabou fortalecendo ainda mais a reputação do Anderson, que saiu da empresa maior do que entrou. Histórias como essa nos lembram que, às vezes, não é preciso gritar para ser ouvido. Basta ter razão, paciência, e aliados certos na hora certa. Obrigado por assistir até aqui. Para mais histórias como esta, curta este vídeo, inscreva-se no meu canal e compartilhe nas redes sociais.